viram que Carlos Cerqueira se empolgou, bateu com força no pandeiro, depois ficou no vácuo e eu e Eduardo ficamos comendo. Ele botou o pandeiro na nossa frente, veio uma pancadinha assim, tum. Botou de novo, isso aí agora vai deixar a gente no vácuo. Mas a arte, vocês sabem, que ela tem esse poder de desconstruir aquilo que está morfando na política. E, com certeza, ver aqui as nossas diretrizes serem cantadas em verso e prosa é uma demonstração de que algo novo, vivo, produtivo e livre está surgindo. Bem, eu quero, como sempre faço, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer a presença de todos os parceiros, parceiras, companheiros, companheiras, militantes, simpatizantes, amigos, os trabalhadores da imprensa que estão aqui presentes, cumprimentar esse parceiro, companheiro de jornada, nosso governador Eduardo Campos, e, se Deus quiser, futuro presidente do Brasil. Não tenho como mencionar a todas as pessoas da mesa, mas quero cumprimentar de um modo especial o senador Roberto Freire, que se une a nós nesse momento, para que, a partir das diretrizes que aqui estão postas e que ainda podem ser aperfeiçoadas, trabalharmos o programa de governo que será fruto do envolvimento da sociedade brasileira nos seus diferentes setores, dos partidos que têm uma identidade programática com essa ideia de um Brasil politicamente democrático, ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente próspero. É um programa que com certeza será feito a muitas mãos. Nossos deputados, senadores, prefeitos, governadores, enfim, a militância da rede, do PSB, do PPS, parceiros do PDT, que nos orgulha aqui com sua presença na figura do amigo governador, senador Cristóvão, enfim, todos vocês que estão nessa mesa. Eduardo, esse é um momento muito importante, minha querida deputada Luísa Erundina, esse é um momento muito importante porque nós estamos aqui reafirmando, não com palavras, aquilo que dissemos no dia 5 de outubro, quando fizemos a Aliança Programática Rede PSB. Naquele dia 5, nós lançamos as bases de uma aliança completamente nova em um processo político. Não a aliança simplesmente baseada nas estruturas, no tempo de televisão, no marketing, mas, sobretudo, principalmente, em cima de um programa que naquele momento tinha como eixo de sustentação a ideia de que precisamos ampliar as conquistas, mantendo-as, mas ao mesmo tempo, como diz o querido amigo Eduardo Janete, não tendo uma atitude de complacência com os erros que vêm sendo praticados repetidamente. Manter as conquistas, ampliá-las, aprofundá-las e corrigir o erro era uma das nossas bases de sustentação para a aliança programática. Ampliar e aprofundar a nossa democracia, fruto do trabalho de todos os homens e mulheres que têm um compromisso com ela, que lutaram por ela, e os partidos, as pessoas que estão aqui, e até mesmo aqueles que não estão aqui, que fazem parte de outro campo político, se constituem em baluarte dessa luta e temos o reconhecimento por isso. Mas não podemos, em pleno século XXI, imaginar
que a nossa democracia não pode ser democratizada, sobretudo diante dos desafios que estão postos para a humanidade, de que cada vez mais a população quer melhorar a qualidade da sua representação. Cada vez mais as pessoas querem ampliar a sua participação, porque está surgindo no mundo e no Brasil um novo sujeito político. Um sujeito político que dará a contribuição para o século XXI, para que, com certeza, em cima das conquistas já alcançadas, do Estado democrático de direito já estabelecido, sejamos capazes de criar uma nova institucionalidade capaz de integrar aquilo que as modernas formas de comunicação são capazes de propiciar. Seria um engano imaginar que a internet iria revolucionar os negócios, a saúde, a educação, a tecnologia, a inovação, a arte, a espiritualidade, e não iria inovar na política. Esse novo sujeito político consegue, com essas novas ferramentas, quebrar as formas antigas de intermediação da informação, da mobilização, de como se articular para apresentar suas demandas, suas propostas. E aprofundar a democracia era um dos nossos objetivos, é um dos nossos objetivos. O outro nos é muito caro para a rede sustentabilidade, Eduardo, que é a ideia da mudança de modelo de desenvolvimento. E quando falamos em mudança de modelo de desenvolvimento, nós estamos partindo do princípio de que o novo não surge do nada. Naquele dia eu já dizia isso. Não existe o novo completamente novo. E os biólogos capobiancos sabem disso. Para que alguma coisa possa acontecer, na biologia é assim. É preciso que se mantenha alguma estrutura. E nós estamos aqui reconhecendo que tivemos avanços que precisam ser mantidos, mas ao mesmo tempo aprofundados. Então, mudar o modelo é, a partir daquilo que temos, sermos capazes de usar com sabedoria os nossos recursos naturais para que o Brasil possa transformar as suas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Não adianta nós dizermos que somos gigantes pela própria natureza e não sermos capazes de fazer o bom uso dos recursos que temos pela natureza das decisões que tomamos em fazer com que os 350 milhões de hectares de área produtiva para a agricultura possa produzir mais pelo uso da tecnologia, da inovação, em vez de expandir fronteira agrícola em bases predatórias. Nós queremos um novo modelo de desenvolvimento que seja capaz de assegurar a vida digna, que seja capaz de promover justiça social, mas ao mesmo tempo preservar as bases naturais desse desenvolvimento. É por isso que o eixo da sustentabilidade fazia já parte daquele momento da nossa diretriz de coligação. Feito isso, saímos dali dizendo que iríamos aprofundar o programa, para depois, a partir dele, começarmos o diálogo com as forças políticas, como já vem fazendo o PPS, aprofundarmos o diálogo com a sociedade de um modo geral. Fizemos o nosso primeiro seminário programático no dia 27 de outubro. E já ali, as pessoas tinham uma ansiedade muito grande. Como vai ser aqui, como vai ser acolá. E eu e Eduardo, com muita tranquilidade, dizíamos: o que nós nos propusemos foi perseguir uma agenda que dê sustentabilidade não apenas à economia, ao meio ambiente, à cultura, à inovação, mas sobretudo à política, que está insustentável da forma como está sendo operada, para que a gente pudesse, a partir daí, começar a caminhar, ou pelo menos criando um novo caminho, uma nova maneira de caminhar. Fizemos um seminário no dia 27.
Ali estabelecemos qual seria o processo. Ali criamos o termo de referência para essas diretrizes. No dia 28 de novembro, lançamos uma plataforma para que o conjunto da sociedade pudesse contribuir, não apenas os partidos, sindicatos, organizações da sociedade civil, mas o conjunto da população pudesse também contribuir com essas diretrizes. Mais de 6.000 pessoas participaram desse processo. O que nós temos aqui ainda é um documento inicial, um ponto de referência, que será aprofundado, como já disse, com a contribuição do PPS, de todos aqueles que se dispuserem a esse encontro de ideias, encontro de sonhos e principalmente de propósito por um Brasil melhor. Com a plataforma, nós chegamos agora a um trabalho, não digo exaustivo, porque com certeza foi muito prazeroso. E quero cumprimentar aqui Basileu e Carlos Siqueira, que coordenadamente com os outros parceiros, a Neca, o Janjão, o Tasso, a Iris, o Maurício, vários companheiros se dedicaram muito para que todas essas propostas pudessem estar aqui. É claro que quem for ler esse trabalho irá encontrar uma série de pontos que ainda devem ser aprofundados. Mas como nós estamos dizendo, é o começo. Mas é um bom começo. Um bom começo para que possamos fazer aquilo que nos dispusermos a fazer. Em primeiro lugar, chamar a responsabilidade da nova república. Nós conquistamos a democracia, mas infelizmente, para estabilizar a nossa democracia, aqueles que foram legitimamente eleitos pelo povo brasileiro tiveram que receber ainda o entulho da velha política. E ela está atrapalhando o Brasil. Está atrapalhando o Brasil porque já não se discute propostas, já não se discute ideias, se discute apenas o que se vai fazer para aumentar o tempo de televisão, o que se vai fazer para ter um palanque que seja qual que seja ele, que não guarde, mesmo que não guarde nenhuma coerência programática, que se esteja ali para dizer que tem força política naquele estado ou naquela região. Essa política, com base em estrutura, é ela que precisa mudar. Porque quem vai ser vitorioso, se Deus quiser, e o povo brasileiro nessas eleições, eu tenho dito, não são as estruturas, serão as posturas que são capazes de dialogar com a ideia de que não temos uma visão milista, mas que temos uma visão que busca avançar adequadamente para que o Brasil não venha a sofrer o atraso dessa forma inadequada de colocar em primeiro lugar as próximas eleições em lugar de pensar no futuro das gerações que haverão de vir. É por isso que a educação, Eduardo, figura como um dos piores itens da história do nosso país, comparado a outros, como é o caso do Chile, um país irmão aqui próximo. Para pegar um exemplo da nossa própria região, temos que reconhecer que avançamos em quantidade, mas não avançamos em qualidade. E mesmo com o diagnóstico que está sendo feito, de que temos graves problemas em educação, as mudanças que são feitas, as reformas ministeriais, não são para enfrentar esse diagnóstico, essa realidade dura desse diagnóstico. É mais uma vez para acomodar, pensando nas próximas eleições. E enquanto isso, vai se adiando o compromisso com o futuro das próximas gerações. Quando fizemos essa aliança, com base nos eixos programáticos que Eduardo vai mencioná-lo, daqui a pouco nós tivemos a ajuda do poeta para não precisar repeti-los, mas foi com base nessa esperança que a Rede Sustentabilidade buscou o PSB, buscou o governador Eduardo Campos na perspectiva de uma aliança.
uma aliança programática, que eu dizia, se nós prosperarmos no programa, se prosperarmos nas bases que darão sustentação a esse programa, porque um programa é muito fácil de ser feito. Nós temos pessoas muito competentes nesse país e muitos programas bons são feitos, mas às vezes é mera literatura. O que transformará o programa em uma ação concreta para continuar mudando o Brasil, o que nos levará do gesto ao ato, serão as bases que darão sustentação a esse programa. E com sabedoria, com tranquilidade, nós estamos trabalhando nessa direção. E foi com base nisso que a rede esperançosamente começou a trabalhar a ideia de que da aliança programática nós estamos chegando à aliança eleitoral. Mas não começando pelo eleitoral. Eu tenho repetido que os partidos grandes da polarização, PT, PSDB, eles já têm o direito de ganhar. São muito grandes, são muito poderosos, estão há muito tempo com essa prerrogativa. Eduardo, eu, Roberto Freire, todos nós que estamos aqui, nós o que temos é o dever de não nos omitir. O dever de não nos omitir. Quando se é grande demais, parece que já não se precisa mais do povo. Se ganharam, quem deu a vitória foram suas estruturas. O seu excessivo tempo de televisão, a sua abundância em meios econômicos para viabilizar o marketing. Se Eduardo ganhar, só haverá um a quem deve agradecer, um a quem deve se reportar: o povo brasileiro. Porque é o povo brasileiro que está sendo aposentado para decidir o futuro do país. Já não se quer mais fazer política. Estão terceirizando a própria política. Você tem um sindicato que convence a sua base, a ONG que convence a sua base, o partido, o prefeito, enfim. Não que não seja importante termos esses segmentos, é muito importante, mas mais importante do que acharmos que alguém vai convencer para ganhar o voto para você e você não se dá o trabalho de debater, de discutir, de se expor. Mais importante do que isso é poder expor o programa para os meios de comunicação, para os pequenos agricultores, para os índios, para os quilombolas, para os professores, para os jovens, para a sociedade. Não para fazer para eles, mas fazer com eles. Não se trata mais de fazermos um programa para os brasileiros, é de fazer um programa com os brasileiros. É por isso que essas diretrizes, elas serão orientadoras para os partidos que compõem esse movimento e para os diferentes setores que haverão de contribuir com esse processo. E para contribuir, não precisa necessariamente ser alguém que é da rede, do PSB, ou que já está alinhado com essa ou aquela candidatura. Existem muitas pessoas, Neca, que contribuem porque o que elas querem ver é o Brasil avançar. Quando eu era militante do PT, na hora da gente fazer o programa de meio ambiente, que sempre virava um capítulo dentro do programa, na maioria das vezes, para depois ser esquecido, nós contávamos com a colaboração das pessoas dos diferentes partidos da área de meio ambiente. Eu sei que o pessoal da educação conversam entre eles. Eu sei que há uma necessidade estratégica de que haja uma conversa entre os diferentes setores da segurança pública que está em crise. Temos que ter abertura para esse diálogo. Esse diálogo é para que tenhamos um programa para ser o programa do Brasil. Não o programa do PPS, do PSB e da rede. Pararmos de confundir o partido com o governo com o Estado.
pararmos de ter uma agenda para alongar o nosso prazo na política e termos uma agenda para alongar o futuro e a esperança do Brasil. É por isso que eu estou aqui. Vocês me desculpem, eu estou um pouco cansada. Eu ontem passei a noite toda voando, eu estive lá no meu estado do Acre, mas o cansaço físico não chega nem perto do tamanho da animação que eu estou internamente de poder caminhar com esse jovem governador. E eu digo, o que eu estou me propondo não é apenas uma aliança para que a gente possa estar em um palanque. É para que a gente possa, Roberto, Cristóvão, Miro, Sirquis, tantos outros companheiros, Janete, Capi, nossas futuras senadoras, se Deus quiser, Helena Calmon, é compartilhar um legado. Um legado, se de fato ele é grandioso, e eu tenho dito, como dizia o Vitor Hugo, que a sustentabilidade é uma ideia cujo tempo chegou, e se é uma ideia cujo tempo chegou, não será uma ideia só da rede, não pode ser de uma pessoa, de um grupo, de um partido, terá que ser de um povo, terá que ser de vários partidos políticos, terá que ser de várias lideranças políticas. Eduardo tem uma vantagem comparativa em relação a mim. Ele não tem, talvez, a metade, tem alguns, é do Nordeste, mas não tem a metade dos preconceitos que muitas vezes eu tenho que enfrentar. E eu te digo mesmo, eu não sou muito boa para ganhar voto para mim mesma, mas eu sou muito boa para pedir voto para outras pessoas. Então, vamos comigo, para que a gente possa, em cima de um programa, com a ideia de que vamos fazê-lo com o Brasil e não para o Brasil, partindo do princípio de que vamos olhar de baixo para cima e não de cima para baixo, olhar de baixo para cima para ver o que está acima de nós, e o que está acima de nós é o futuro desse país, a educação, Cristóvão, a segurança, o saneamento básico, a proteção dos recursos naturais, a infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Isso está acima de nós. De baixo para cima, veremos como o Brasil pode ser gigante. Não apenas pela própria natureza, mas, como já disse, pela natureza das decisões que tomarmos. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada.